minutinho. Deus fala. Mas como? Deus fala pela sua palavra, a Bíblia. Há muito tempo atrás, Deus usou 40 homens muito diferentes, que moravam em locais diferentes e que viveram em épocas diferentes. Tinha doutor, tinha pescador, tinha cobrador de impostos, tinha cuidador de gado, mas eles escreveram tudo que o Senhor Deus mandou que eles fizessem. O Senhor Deus falou cada letra a ser escrita em sua palavra, as Sagradas Escrituras. É que na carta que Timóteo recebeu está escrito: toda Escritura é divinamente inspirada. 2 Timóteo 3,16. Inspirada é isso. Deus falou para aqueles 40 homens como se estivesse bem pertinho do ouvido. E eles ouviram e obedeceram, escreveram. Você também pode ouvir o que Deus falou e fala. É só ler ou ouvir alguém ler a Bíblia para você. Simples assim, que você possa crescer ouvindo a palavra de Deus e tendo uma vida muito abençoada. Cristo desejado, vem depressa, Redentor, salve o dia esplendoroso do regresso teu, Senhor. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e também ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em te dar.
recebeu um exemplar do Novo Testamento dos Gideões? Eu espero que sim. E espero também que esta bendita palavra de Deus tenha abençoado a sua vida. Nós veremos hoje testemunhos de pessoas que foram impactadas, transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo doado através dos Gideões. Essa palavra de Deus abençoou a minha vida um dia, transformou o meu coração. Já transformou o seu? Você tem se guiado pela palavra de Deus ou pelas palavras dos homens, artistas, televisão, pessoas importantes, políticos? Cuidado! A palavra de Deus é eterna e ela abençoa e transforma as vidas daqueles que depositam sua fé em Jesus Cristo. Que seja assim com você. Os Gideões Internacionais é um ministério de distribuição de Bíblias e Novos Testamentos em presídios, escolas, hospitais, hotéis. E, através deste ministério, muitas vidas têm sido alcançadas e transformadas pelo poder da Palavra de Deus. Nós vamos ouvir alguns testemunhos. Eu venho de uma família bem pobre. Nós éramos os mais pobres dos pobres que vocês possam imaginar. Agora ouça o que eu vou dizer a vocês. Um dia aconteceu. A minha mãe, ela começou a sentir muitas dores. E ela mesmo assim, ela se esforçava, ela ia para lavação de roupa e para passação, ela não sabia o que era. Ela tentou algum chá, algum remédio caseiro para aliviar as dores. E mesmo sentindo dores, ela ia para a labuta para conseguir o sustento para as 3 crianças que estavam em casa, se é que pode chamar de casa aquele quartinho de porão. E chegou o dia que ela não teve mais forças para ir para o trabalho. Ela procurou o hospital, nós éramos 3 crianças, nós não sabíamos o que estava acontecendo. E ela ficou 3 dias no hospital, internada. Nós não tínhamos parentes, não tínhamos amigos, não tínhamos ninguém por nós ali. A minha irmã, já com 7 anos de idade, ela fazia comida para nós, nós comíamos e nós ficávamos esperando todo dia a mamãe chegar. Depois de 3 dias, eu não sei, 3 dias ou 4, mas a ambulância trouxe a minha mãe de volta. Eles trouxeram a minha mãe numa ambulância, deitada da maca, ela já não andava. Ela foi trazida para casa desenganada pela medicina. A medicina não deu resposta para o incômodo dela, eles não sabiam o que era. Hoje nós sabemos, era câncer. Mas não havia essa incidência de câncer como tem hoje. Não era tão comum como é hoje. E eram médicos especialistas em algum lugar que sabia diagnosticar o problema do câncer. Então, ela foi trazida da Santa Casa de Misericórdia para casa. A ambulância encostou lá, eles desceram ela na maca e colocaram ela na cama. Ela já não andava mais, ela estava paralisada. E a minha irmã, ela continuou fazendo a comida para nós. Nós não sabíamos o que estava acontecendo. Ela está deitada, ela gemia muito, sentia muitas dores. E nós não sabíamos o que fazer, não tínhamos amigos, não tínhamos parentes, não tínhamos ninguém que pudesse estender a mão e nos ajudar. Estão ouvindo? E chegou o dia que a minha irmã, ela foi nas latas de mantimento para fazer a comida para nós, como de costume. E quando ela pegou a lata, ela balançou, só tinha alguns grãozinhos de cereais dentro da lata. Não tinha nada para fazer para a gente comer, porque ela cozinhava para nós, as crianças, e dava para minha mãe na cama também. E então a minha irmã, ela teve uma ideia. Ouça o que eu estou falando. Naquele quartinho de porão,
A minha irmã pegou a lata de mantimento e balançou a lata e não tinha nada para fazer para a gente comer. Ela teve uma ideia, ela pegou na mãozinha do meu irmão, do meio, eu tinha perto de 5 anos de idade agora. Ela pegou na mãozinha do meu irmão e ela saiu para as ruas para procurar comida na lata do lixo. Nós não tínhamos o que comer, não tínhamos parentes, não tínhamos amigos, não tínhamos ninguém por nós. Nós não tínhamos ninguém que pudesse estender a mão para nos ajudar. Poucas pessoas sabem o que é isso. Poucas pessoas sabem o que é chegar na lata de mantimento e não ter nada para comer. E a minha irmã, ela saiu para a rua com o meu irmão. E à tardezinha ela voltou. E ela trazia umas sacolinhas na mão, o meu irmão trazia outras. Eles trouxeram legumes que encontraram nos caixotes de lixo dos supermercados, podres. E quando chegou em casa, ela cortou a parte podre. Uma menina de 7 anos de idade, está ouvindo o que eu estou falando? Ela cortou a parte podre dos legumes, lavou e colocou num caldeirão para fazer uma sopa. Ela saiu e foi no açougue da esquina e ela pediu ao açougueiro ossos. Ela disse: moço, arruma ossos para a gente ferver na sopa. Erga sua cabeça e olha aqui para mim. Todos os dias aquela sopa era café da manhã para nós, era o almoço e era a janta. Está ouvindo o que eu estou falando? E a minha mãe está no leito de morte, a sombra da morte já estava sobre ela. Nós não sabíamos, eram 3 crianças. E ela gemia, sentia muitas dores, e ela estava definhando, ela não andava. Mas um dia aconteceu. Como de costume, a minha irmã pegou na mãozinha do meu irmão e saiu para procurar comida nos caixotes de lixo. E quando foi à tardezinha, ela voltou trazendo, como de costume, as sacolinhas com alguma coisa dentro, alguns legumes, algumas frutas podres. E ela trazia na mão um livrinho desse aqui. A minha mãe está no leito de morte. A sombra da morte estava sobre ela. E a minha irmã chegou com aquelas 3 sacolinhas e disse: mamãe, olha que livrinho bonitinho, eu achei no lixo. Eu achei na lata do lixo. Está ouvindo, igreja? A minha irmã saiu para buscar a comida para nós e ela voltou com o pão da vida. Ela voltou com o pão da alma. Ela voltou com o pão que sacia a fome da alma humana. Ela voltou com o pão da vida, o pão da alma. Está ouvindo, igreja? Talvez você está aí com a sua geladeira abarrotada, o seu lixo. Ele recebe coisas que poderiam saciar a fome de alguém. Na nossa igreja nós temos um ministério. E todos os dias eu dou uma sacolinha para cada pessoa. E eu digo às pessoas: leve essa sacolinha e traga no mínimo 1 quilo de alimento. Porque eu atendo todos os dias pais de família que não têm o que dar de comer para os seus filhos. Nós temos crianças na nossa igreja em Luiz Eduardo Magalhães, mais de 150 crianças todo sábado, que eles tomam uma refeição por dia só na sua casa, e quando tomam, você vê os olhinhos daquelas crianças brilhando quando estão na fila da sopa, na fila do almoço, na fila da alimentação. Está ouvindo? Eu não estou falando com vocês o que eu vi na reportagem, eu não estou falando com vocês o que eu li no livro, mas eu sei o que é não ter nada para comer em casa. Você sabe o que é isso? E nós damos uma sacolinha de alimento todos os dias, uma sacolinha para as pessoas trazerem para a campanha do quilo.
E eu digo às pessoas, se você não quiser trazer, coloque o lixo da sua casa nessa sacolinha e coloca lá no passeio. Mas eu desafio as pessoas a serem solidárias com aqueles que estão passando fome, porque eu sei o que é isso. Agora olhe para mim. A minha mãe pegou o livrinho, ela não sabia o que era. Ninguém nunca tinha batido na nossa porta para falar de Jesus para nós. Está ouvindo? E ela pegou o livrinho ali no leito de morte, a sombra da morte já estava sobre ela. Ela abriu e começou a ler. Eu não sei onde ela leu, eu não sei que página ela abriu, mas uma coisa eu sei: Jesus Cristo entrou naquele porão. O poder de Deus entrou naquele porão e tocou a minha mãe. Ela se levantou da cama, daquele leito de enfermidade, ela movia as suas pernas, e ela chorava, e ela dizia: eu estou curada, Jesus Cristo me curou. Ela dizia: eu estou curada, Ele me curou. Jesus me curou, Ele me curou, eu estou curada. Nós não sabíamos o que estava acontecendo. Eu vou dizer a você que veio aqui hoje, você pode ser um doutor, você pode ser um PhD em qualquer ciência, mas eu digo a você, isso aqui é poderoso. A palavra de Deus é poderosa. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Esta é a razão porque eu dou graças a Deus por esses guerreiros incansáveis chamados Gideões. Eles estão de escola em escola, de presídio em presídio, de hospital em hospital, ainda que a pessoa não dê valor e jogue no lixo, mas do lixo Deus salva uma família como salvou a minha. Do lixo Deus toca vidas como tocou as nossas vidas. A minha mãe foi curada pelo poder da palavra de Deus. Ela chorando ali, nós éramos 3 crianças, e filho, criança, quando vê a mãe chorando, chora também. E nós começamos a chorar também, nós não sabíamos por que ela estava chorando. E cada um segurava na sua camisola, um segurava de lá e o outro de cá, e ela está chorando, e ela está dizendo: Jesus me curou. E de repente ali, naquele quartinho de porão, ela dobrou os seus joelhos, sem que ninguém ensinasse a ela. E ela, com lágrimas banhando o seu rosto, ela disse: Jesus, perdoa os meus pecados e salva a minha alma. Está ouvindo o que eu estou falando? Lá naquele quartinho de porão, Jesus Cristo entrou lá, curou a minha mãe. E ela dobrou os seus joelhos e entregou a sua vida a Jesus. Ela se levantou daquela oração e ela bateu a mão na minha cabeça. Nós estávamos chorando, as 3 crianças chorando. Eu tinha 5 anos de idade, perto de 5 anos de idade. Ela bateu a mão na minha cabeça, ela disse: esse meu filho vai viver para falar desse livro. Ela disse: enquanto esse meu filho viver, ele vai falar desse livro. E esta é a razão por que eu vim aqui esta noite. As almas nobres são caridosas. Ajude o Bispo Daniel a ajudar os carentes. Na Casa de Refúgio, o Bom Samaritano. Doe alimentos, roupas e calçados usados. Ligue 3612-4435. Nós vamos resolver o problema do carente, do necessitado? Não, mas nós podemos fazer uma ajuda, pelo menos para a maioria dessas pessoas que estão na periferia da vida, pegando as migalhas que caem da mesa da sociedade. Deus, o Senhor da história. A história do ministério gideônico tem sido um testemunho eloquente de que este é um dos projetos de Deus para a evangelização do mundo. Não é resultado de um acidente, antes uma graça que está se cumprindo nos eternos propósitos de Deus.
todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Isaías 52:10. Em 1872, John Nicholson, um garoto de 13 anos de idade, foi levado a Cristo por seus devotados pais. 6 anos depois, sua mãe agonizante em seu leito de morte fê-lo prometer que, diariamente, reservasse um tempo para oração e leitura da Bíblia Sagrada. John Nicholson não apenas fez a promessa, mas cumpriu-a com fidelidade. 20 anos depois, já um homem de negócios, em uma de suas viagens, viu-se obrigado por falta de acomodações a dividir um quarto no Hotel Central na cidade de Boscobel, Wisconsin, com outro viajante, até então seu desconhecido. No cumprimento de sua promessa, tomou sua Bíblia e pediu licença ao seu companheiro de quarto para ter um tempo de meditação na palavra de Deus, quando este pulou rapidamente da cama, identificando-se como um crente em Cristo Jesus. Seu nome, Samuel Hill. Leram juntos o texto registrado em João 15:1-16, sendo que o último versículo produziu-lhes tremendo impacto. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Agora de joelhos, em oração, Deus fez germinar na mente de ambos a ideia de organizar uma associação de homens de negócios crentes a fim de cultivarem a fraternidade cristã, evangelismo pessoal e união no serviço do Reino de Deus. Era 14 de setembro de 1898. Marcaram para 1º de julho de 1899 uma reunião em Janesville, Wisconsin, na expectativa de reunirem um bom grupo de representantes de vendas cristãos para a organização da associação. Para surpresa deles, compareceu apenas mais um, William Knights. Não se deixaram abater pela decepção e pelo desânimo, mas sob o impulso do Espírito Santo, organizaram a associação e elegeram uma diretoria. Samuel Hill, presidente. William Knights, vice-presidente. John Nicholson, acumulando as funções de secretário e tesoureiro. Estava constituída a primeira diretoria da associação, que alguns anos depois tornar-se-ia um dos maiores projetos de Deus para a evangelização do mundo. Faltava ainda escolher o nome da organização. Mais uma vez, depois de muita oração, rogando a Deus que os ajudassem na escolha do nome certo, Knights, subitamente, pôs-se de pé e, considerando a história de Gideão e seus 300 homens, que apesar de poucos, Deus fê-los vitoriosos sobre poderosos inimigos, disse: chamar-nos-emos os Gideões. Você está convidado a participar conosco das comemorações dos 15 anos de existência da Igreja Batista na Tijuca. Venha louvar a Deus e agradecer por esses 15 anos de bênçãos. Estudos escatológicos no acampamento Jesus Vive. Participe! Jesus Cristo está voltando para a sua igreja. A Bíblia diz em Mateus 24:42: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Eu quero que vocês saibam, igreja, que Jesus Cristo poderia voltar este mês, ou ele poderia voltar na próxima semana, ou ele poderia até mesmo voltar
Peça teatral Mãos Vazias, na Igreja Batista da Tijuca, dia 4 de março. Você é o nosso convidado.